Com esta música linda, Más allá del sol, entoado pelo pastor Isaías Soares e sua esposa, a irmã Raimunda Santana Soares, estou cumprimentando a todos com a paz do Senhor Jesus. Estou aqui para fazer esta live hoje sobre pecado e pecados. Qual é a diferença? A leitura bíblica está em 1 João, capítulo 1, versos 7 a 9, e lemos assim: Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Pois bem, pecado e pecados. Vamos falar sobre essa dicotomia. Vamos primeiro destrinchar esse termo pecado no singular versus pecados no plural. Primeiro, quando a Bíblia menciona pecado no singular, ela está se referindo ao pecado original, ou seja, está se referindo à entrada do pecado no mundo através de Adão, o que chamamos de pecado original. Isso na doutrina cristã significa que é o vírus do pecado que se implantou na natureza humana a partir de cada ser humano. Aí nasce trazendo consigo esse vírus, esse pecado. E no Salmo 51, verso 5, o salmista já dizia assim, ele fala sobre esse pecado. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. E em Romanos 5, verso 12, está escrito assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, a Bíblia menciona pecado 684 vezes, sendo 436 como pecado no original e 200, aliás, pecado no singular, e 246 vezes como pecado no plural. Veremos isso aqui. E com respeito a pecado, aí são impulsos da natureza pecaminosa dentro de nós. Vamos entender isso aqui, qual a diferença entre pecado no singular e pecados no plural. Veremos agora as diferenças. Pecado é a árvore. Pecados são os frutos. Pecado é a teoria. Pecados são a prática. Pecado é o desejo prévio. Pecados é a concretização. Pecado é a raiz. Pecados são os que as árvores frutificam. O pecado é a sugestão e os pecados são a aceitação. O pecado conduz o corpo, aí o corpo conduz e comete os pecados. O pecado é o que a nossa natureza pensa e os pecados são os que nosso corpo realiza. Percebeu que há uma relação intrínseca, mas não se pode confundir uma coisa com outra. Então, concluindo aqui, é uma live muito curta, só para dar essa noção. Vamos ver aqui como Paulo trata esse assunto, pecados e pecado. Em Romanos 5, 12, até o capítulo 8, 39, Paulo trata com o pecado no singular. Tá vendo? E em Romanos 7, 18 a 20, Paulo reconhece o pecado agindo no seu próprio corpo. Olha o que ele fala. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem.
porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado, ó, singular, que habita em mim. E segundo, o João, o apóstolo, cujo texto eu li aí na abertura da live, faz clara diferença entre pecado no singular e pecados no plural. Olha o que ele diz, verso 7. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Em hebraico, a palavra purificar é nakev, que significa limpar, purificar ou tornar puro. Também pode ser usada para denotar, considerar inocente ou perdoar. Nesse caso, mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ó, tornar limpo não significa que se livra da natureza pecaminosa. Ela continua na nossa natureza adâmica, ou o pecado original. Nesse caso, nós somos considerados limpos sem precisar confessar. Deu para entender aqui que, apesar de nos limpar, não vai alterar. Ele limpa de agora, mas ele tem sempre dentro dele uma disposição eterna, geral, aquele ímpeto, aquela tendência para o mal, a tendência para cometer o pecado, ou os pecados, evidentemente, que são as manifestações do pecado na área corporal. É quando nós cometemos os pecados. Por isso que no caso do pecado, a gente não precisa confessar. Mas no caso de pecados, já é uma circunstância produzida pelo pecado em nossas vidas. Aí, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Olha como João se expressa. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe, disse o salmista. Por isso mentimos, se dissermos que não temos pecado, haja vista que nossa natureza, ou seja, as tendências à prática do pecado, está inserida na nossa vontade e desejos. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Já aqui se refere à última instância de nossa natureza, que é a prática do pecado. O pecado original projetou, ou ele projeta, e a nossa carne executa. Aí, nesse caso, repito, precisa ser confessado. Espero que essas explicações tenham sido válidas para você. As promessas vão acontecer, vão acontecer. A fé é o meu porto seguro no momento de decepção. É a coragem para o recomeço na desilusão. A maior prova que eu estou vivo, eu não desisto, não. A fé foi o que fez de Abraão amigo do grande Senhor. Volto a fazer aqui uma reflexão final. Deu para entender? Pecado, no singular, tem a ver com a origem, com o pecado original, com aquele vírus que entrou em Adão. E daí foi passando de pais a filhos, até o último que nascer. Vai nascer com esse vírus. É como se fosse essa identidade de cada pessoa como DNA. Entendeu? Por isso, ele está nos nossos membros, ele está no nosso corpo. E Paulo falou muito bem sobre isso, que até ele não entendia. Ele sabia que dentro do seu corpo havia uma tendência, uma lei, que até lhe dominava. Bom, esse pecado não precisa ser confessado. Diz, se andarmos na luz como ele na luz está,
temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas já no verso 9 ele fala, se confessarmos os nossos pecados, aí é quando o pecado original atiça a todos nós para cometer o pecado. Nesse caso, precisa ser confessado. Agora, como reflexão final, de acordo com o que vimos, ninguém escapa do vírus do pecado original, que foi implantado em Adão, lá no Éden. Mesmo os mais santos, os mais espirituais, terão dificuldade de lidar com a tendência de pecar que habita em nós. Paulo, olha Paulo, gente, depois de uma experiência com o próprio Jesus, quem o evangelizou? Foi o próprio Jesus que evangelizou na ida de sua para Damasco. E depois de se tornar um referencial maior de todos os homens de Deus no Novo Testamento, que esteve até no terceiro céu e ouviu coisas inefáveis que, segundo ele, não era nem lícito revelar ao homem. Veja Paulo abrindo seu coração, no capítulo 7 de Romanos, verso 18, diz assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. 19. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. E aí, no verso 24, Paulo fala assim, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? O verso 25 tem a saída, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo no entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. O próprio Paulo se mostrou aqui impotente. E é para todos nós. Ninguém consegue, meus amados assistentes, se livrar. Ele está nos nossos membros, ele está em nossa carne, está em nós. É a nossa tendência, as inspirações da natureza adâmica que nos impulsiona a prática do pecado. E nós precisamos da misericórdia do Senhor. Paulo aqui termina, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, sirvo a lei do pecado. É um cântico assim, bem inusitado, né? A gente precisa ter essa ideia. Amado Deus, Pai Celestial, obrigado, Senhor, por poder adentrar a Tua Palavra e entender, Senhor, essas coisas que foram escritas. Os homens, os Teus filhos, escritores, foram inspirados por Teu Espírito para escrever aquilo que Tu querias que nós soubéssemos. Agora, Senhor, enquanto eu ministrar essa palavra, eu quero que o Teu Espírito trabalhe nessas vidas, para que eles possam também entender que o que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência das Escrituras sejamos consolados. Então, Senhor, eu te ponho na tua presença todos esses assistentes que estão aí, nos assistindo, nos vendo, e aqueles que hão de nos ver em outros momentos. Senhor, ajuda-nos a vencermos o pecado que está em nossos membros, para que não venhamos cometer os pecados de que teremos que nos arrepender e confessar. Em nome de Jesus. Amém. Drive. Play by you. Que Deus abençoe. Eu espero que essas simples explicações
tenha sido válido para você. Mas não esqueça isso. Pecado e pecados não é a mesma coisa. E está escrito. Se foi escrito, e olhe bem que a circunstância frasal, gramatical, mostra que não são iguais. Aqui João faz diferença, né? Ó, o pecado e os pecados. Ó. E é disso que nós não podemos dizer que não temos pecado. Aí é nessa situação que João quer dizer. Se nós dissermos que não tem pecado, estamos mentindo. Porque temos pecado, sim. A gente pode não ter pecados para confessar, ou tenhamos cometido pecados, mas pecados sim nós temos. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Muito obrigado pela sua assistência. Até a próxima live. Paz para todos.